quase 1,5 milhão de cirurgias por ano. O Brasil é o país com maior número de realizações de cirurgias plásticas no mundo. Ultrapassa Estados Unidos, que está na segunda posição, México, que está na terceira. E uma das cirurgias mais realizadas é a de bumbum. Vamos tirar todas as dúvidas hoje com o doutor cirurgião plástico, doutor Thiago Boranese. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Vanessa. Bem-vindo. Prazer estar aqui. Obrigado. Falar então de cirurgia do bumbum é quase que um sinônimo de brasilidade, né? Se fala muito do bumbum da brasileira, né? Do brasileiro. Fora do país, também querem copiar o bumbum da brasileira? Primeiramente, a brasileira tem um bumbum maravilhoso, né? O contorno que a brasileira tem, aquela escoliosezinha que dá uma projeção no bumbum, isso é valorizado em todo o mundo. Tanto que nos Estados Unidos, uma das cirurgias mais realizadas chama BBL, que é o Brazilian Butt Lift, que é justamente o bumbum da brasileira. Então, realmente, vocês são privilegiadas, né? Tá, e é uma referência. É uma referência, né? E aí, mesmo assim, sendo o bumbum bonito da brasileira, tem muita brasileira, claro, querendo mudar, melhorar o bumbum. O que a gente pode fazer cirurgicamente para melhorar o bumbum? Levantar, aumentar, como que a gente faz? Então, o que acontece, Vanessa? Primeiro, o bumbum, ele vai sofrendo alterações, tá? Ele pode sofrer uma alteração de queda, o bumbum pode cair com o tempo, o bumbum pode causar uma deformidade nas laterais, que forma mais ou menos aquele buraco, aquele vazio que desce para o culote. O bumbum ele pode se tornar um pouco assimétrico, muitas vezes um bumbum fica um pouquinho maior que o outro. O bumbum pode ter depressões no bumbum. Muitas vezes até a paciente levou uma injeção até na infância, fica uma certa retração e muitas vezes não é celulite. As pacientes chegam no consultório, doutor, eu estou com celulite. Não, não é. Muitas vezes é uma retração por causa até de um trauma. Tem pacientes até que caíram, escorregaram, caíram na escada, causou um trauma, deu uma deformidade no bumbum. Mas a grande maioria das vezes realmente é deixar o bumbum mais bonito, mais redondinho, mais projetado. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa perde peso, a pessoa vai envelhecendo com a flacidez, vai aumentando, o bumbum vai caindo, vai ficando flácido, vai perdendo a projeção. Mesmo fazendo academia, gente, a academia ajuda muito, tem que fazer. Mas mesmo fazendo academia, muitas vezes você não consegue preencher esse bumbum, você não consegue dar o volume, deixar ele do jeito que tem que ser. E é importante entender que mesmo a brasileira tendo um bumbum bonito, a gente pode melhorar. Como melhorar? Como melhorar? Aqui a gente tem algumas opções, por exemplo, que o senhor trouxe de próteses, que são assim parecidas, eu vou deixar aqui bem no detalhe para a gente filmar, parecidas com as próteses de mama. Mas qual que é a característica dela? Basicamente, a gente pode utilizar uma das formas de se melhorar o bumbum, a gente pode utilizar prótese, principalmente para as mulheres que têm muito pouco bumbum. Uma das causas, por exemplo, nos Estados Unidos, algumas pacientes lá americanas têm menos bumbum que a brasileira, a gente usa mais próteses. E as próteses são de diferentes modelos, se a gente observar aqui, né? É legal a gente mostrar esse detalhe, Isso. né? Essa mais redondinha e essa daqui mais oval, né? Exatamente. Então, essa prótese oval, a gente pode usar a área mais projetada, muitas vezes para dar volume naquelas áreas que o bumbum está deficiente. Muitas vezes na lateral, no polo superior, tá? A prótese redonda, a gente pode usar para aquele bumbum que está mais achatado, aquele bumbum mais quadrado, que perdeu o volume, que precisa dar um enchimento melhor. Por exemplo, quem não tem bumbum, quem não tem uma bumbum pessoa muito nenhum, magrinha. Exatamente, conforme o tamanho, a gente mede o perfil, mede o shape da paciente, a gente pode utilizar a prótese redonda. Aí vem os tamanhos, né? A gente recomenda não exagerar, porque no início, uns anos atrás, se colocava próteses superficiais na pele e realmente tinha uma queixa, gente, de que a prótese era visível. Hoje as técnicas priorizam a prótese colocada intramuscular. Então, uma técnica interessantíssima. A prótese colocada dentro do músculo. A recuperação é melhor? A recuperação é melhor, a prótese fica bem escondida, você quase é imperceptível, aumenta o volume, aumenta a projeção do bumbum, a recuperação é mais rápida e a paciente com algumas semanas já pode até voltar para a academia, por incrível que pareça. Mas a prótese, Vanessa, não é a primeira opção para o bumbum. Ah, então o que a gente deve fazer primeiro para melhorar? Primeiramente, a gente utiliza a gordura, tá? Então, a paciente que tem aquela barriguinha, que tem aquele flanco, aquele culote, a gente pode remover essa gordura
prepara essa gordura e preenche e dá o contorno, o volume, conforme a necessidade. Esse é o método mais utilizado, doutor? Esse é o método mais utilizado no Brasil e no mundo, até nos Estados Unidos. O que acontece? Uma parte dessa gordura, ela vai ser absorvida. Por isso que a gente sempre põe um pouquinho a mais, orienta o paciente a não sentar nos primeiros dias, né, a ter o cuidado, mas pode sim depois você tocar a tua vida normal e ficar com o bumbum bonito. A diferença, gente, para prótese é que se você tem prótese bumbum, aí você tem que evitar tomar injeção no bumbum. Esse é um grande cuidado. A gente sabe que quando coloca prótese, geralmente tem uma manutenção, uma troca de prótese dali a alguns anos. Quando coloca a gordura, também tem essa manutenção? Boa pergunta, excelente. Não, geralmente não existe uma recirurgia. O que acontece? Algumas pacientes que podem ter uma absorção muito rápida dessa gordura ou uma absorção maior, muitas vezes a gente indica uma segunda cirurgia para fazer um retoque, para aumentar um pouquinho esse bumbum. Ou a paciente, se ela emagrece muito, também ela pode perder essa projeção, né? Infelizmente, a gordura do corpo ela absorve. Mas a prótese também precisa a gente fazer uma manutenção, precisa um dia ser trocada, precisa. Nada é definitivo para sempre. Mas isso vai depender de cada paciente e conforme o tempo a gente vai observando. E existe uma terceira opção, tá? Que a terceira opção é realmente a gente colocar preenchedores. Então, gordura, prótese ou preenchedores? O preenchedores, a vantagem, gente, que muitas vezes você pode até fazer no consultório, né? Você mede a quantidade, você pode fazer em sessões, você pode fazer o preenchedor, geralmente usa ácido hialurônico, né? Ele tem um custo um pouquinho mais elevado pelo próprio produto, ele não é definitivo, não é para sempre, mas pode ser usado. Existem outros tipos de preenchedores também, pode ser usado. Mas geralmente o ácido hialurônico é o mais usado. E, doutor Thiago, riscos, contraindicações, é uma cirurgia complexa, anestesia geral, como que acontece? Excelente pergunta, gente. Todo procedimento, toda cirurgia tem sim seus riscos, infelizmente. Os riscos são baixos, por quê? Porque é uma cirurgia superficial, uma cirurgia que vai envolver pele, gordura, até o músculo máximo. Então, o risco existe, por exemplo, o risco de uma embolia pode existir. Por isso a gente orienta, se for feita cirurgia, usar muitas vezes meias compressivas, algumas medicações que afinam o sangue, né, Dr. Thiago? Deambulação precoce, por mais que o paciente, doutor, eu pus prótese bumbum, mas você já pode deambular, você pode já andar aos pouquinhos, você já pode começar a tocar a vida devagar para você não ficar parada e não entrar naqueles fatores de Virchow, que é estase, alteração sanguínea e coagulação que induzem a embolia. Claro que a técnica cirúrgica também, Vanessa, faz diferença você ter uma técnica adequada para você diminuir os riscos. Infecção, hematoma, inchaço, mas isso geralmente se resolve espontaneamente e se tem um bom resultado. Maravilha. Doutor Thiago Bodanese, muito obrigada pela presença. Vou fazer o seguinte, vamos passar o telefone para o pessoal de casa. Quem ficou com dúvida, pode mandar para 988719831. Se tiver mais perguntas, a gente faz a continuação desse papo sobre próteses e também cirurgia no bumbum, porque é um assunto que a gente vê que tem muita demanda, o pessoal pergunta muito. Tem cada vez mais procura, as mulheres estão cada vez querendo mais ajustar o bumbum, deixar o bumbum bonito e realmente as dúvidas a gente está aí para esclarecer. Tá certo. Então, olha, fica combinado que você pode mandar sua pergunta para 988719831. Chegando às perguntas, a gente prepara mais uma vez um quadro para falar sobre a cirurgia no bumbum. Obrigada, doutor. De nada. Até.